Olá, eu sou Anderson Martins e hoje vamos falar sobre a evolução histórica da rede de atenção às urgências no Brasil. O fim da escravidão no final do século XIX trouxe ao Brasil imigrantes europeus. Os italianos, no primeiro momento, foram seduzidos pela possibilidade de terem suas próprias terras para plantar, mas na realidade eles vieram para substituir a mão de obra escrava. Os imigrantes italianos, espanhóis, depois japoneses e libaneses passaram, além de na agricultura cafeeira, a trabalhar na incipiente indústria têxtil, de produtos de limpezas e de bebidas, outras demandas dos cafeicultores, principalmente em São Paulo, pois deixavam de morar nas fazendas para morar na capital, onde também faziam negócios e compras para os armazéns das fazendas, sendo assim necessária toda uma estrutura de apoio. No início do século XX, a capital da República recebeu como novo presidente da República o paulista Rodrigues Alves, que tinha como propósito a regeneração urbanística, higiênica e social do Rio de Janeiro. Ele escolheu como prefeito Pereira Passos, com poderes especiais para que o Congresso não criasse entraves às suas ações. Como diretor de saúde pública, indicou Oswaldo Cruz, também com plenos poderes para agir. Pereira Passos colocou abaixo cortiços, becos e rasgou avenidas. Os que perderam as suas moradias foram morar nos morros e ao longo da via férrea. Oswaldo Cruz começou enfrentando a febre amarela, que comprometia a imagem da capital brasileira. Logo em seguida, ele enfrentou a peste e a varíola com a vacina. As ações desse período no combate às epidemias e de saneamento ficaram circunscritas ao Rio de Janeiro. Pereira Passos importou da França as primeiras ambulâncias para o Rio de Janeiro. Quando chegaram, seu mandato tinha terminado. Havia pronto-socorro no Rio de Janeiro. No entanto, a população, preferindo os médicos e boticários homeopatas, não confiava nos médicos, formados pela faculdade criada por Dom João VI. Para que as ambulâncias fossem usadas, foi preciso uma estratégia e tanto. Atores foram contratados para simular mal-estar nas praças públicas, e quando alguém se prontificava a levar o boticário, pediam ao paciente e aos seus acompanhantes: chamem a ambulância! Desde então, as ambulâncias fazem parte da história da saúde no Brasil. Em 1949, o presidente Dutra criou, por decreto, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência, que previa que a assistência médica domiciliar e de socorro urgente para os assegurados e beneficiários dos institutos e caixas de aposentadorias e pensões seria prestada por intermédio de comunidades de serviços, sediadas no instituto ou caixa que o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio designasse, de acordo com a maior conveniência de realização do serviço. No ano de 1959, por decreto do presidente Juscelino Kubitschek, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência foi universalizado na atenção às urgências, atendendo a toda a população, mesmo os não segurados dos institutos e caixas de aposentadorias e pensões. O golpe civil-militar de 1964 unificou, em 1967, todos os institutos de aposentadorias e pensões em um único instituto, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Essa centralização lógica de uma ditadura foi acompanhada pela política de incentivo ao crescimento da iniciativa privada na área da assistência médica. Financiamentos generosos estimulavam a construção de hospitais, cujos leitos eram pagos sem maiores riscos pelo INPS. Os hospitais já tinham a garantia da clientela futura, já no lançamento de seus alicerces. O modelo hospitalar também era interessante para a indústria farmacêutica e de equipamentos. Parte da população brasileira tinha carteira assinada, portanto, acesso à assistência médica, e a maior parte dependia de escassas unidades de saúde que privilegiavam o atendimento a grupos específicos de doenças, como tuberculose, hanseníase e malária, ou a grupos como crianças e gestantes. Após 1964, os recursos para a saúde pública tornaram-se poucos. Assim, epidemias e mortalidade infantil avançaram. No ano de 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Ação Social, e devido a insistentes denúncias de omissão de socorro, foi criado o Plano de Pronta-Ação, que desburocratizou e universalizou o atendimento às urgências na rede pública e privada. Não se fazia necessário apresentar documentos de previdência ou de seu dependente para atendimento nos pronto-socorros. Essa medida fez crescer unidades de urgências que eram remuneradas por paciente atendido, muitas transvertidas em urgências ambulatorial. Na 6ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1977, foi explicitada a tarefa dos municípios com relação às urgências. As prefeituras municipais, como órgãos públicos de primeira importância,
junto à comunidade local, seriam corresponsáveis pelo cumprimento do princípio ético da não omissão de socorro aos seus munícipes. Isso significava que, na ausência de serviços de saúde e na impossibilidade de que o município pudesse dispor dos mesmos, as prefeituras providenciariam medidas adequadas de primeiro atendimento, pronto-socorros. A maior parte dos municípios brasileiros não chega ainda hoje a 20 mil habitantes. Assim, nesse período e nos anos subsequentes, era empreitada impossível arcar com as despesas de um serviço de um pronto-socorro ou mesmo de um profissional médico. Cresceu, portanto, a frota de ambulâncias brancas, contendo uma maca, às vezes um banco para um acompanhante e um único profissional, o motorista, que sem norte saía à procura por um atendimento. A Política Nacional de Atenção às Urgências, debatida há mais de uma década por profissionais de diferentes áreas de saúde, como uma das pontes essenciais para a construção de uma rede de atenção à saúde, foi definida pelo Ministério da Saúde em 2003 e sua implementação se iniciou pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, como forma inclusive de um laboratório epidemiológico, expondo as diferentes demandas de saúde e de estrutura. O conhecimento do contexto histórico ajuda a compreender como as normatizações foram elaboradas e a evolução dos fatos ao longo dos anos. Gostou da retrospectiva que fizemos da evolução histórica da rede de atenção às urgências no Brasil? Vamos continuar estudando!